Olá, nono ano, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. Faremos então a correção das páginas 32 a 37, certo? E algumas dessas questões foram selecionadas para isso. As demais que não foram selecionadas, terão as respostas transcritas no sistema. E aí vejam por quê. Para que o vídeo não ficasse tão extenso, certo? Foram selecionadas as questões com mais complexidade, que geram mais discussões, então deixaremos aqui essas questões, certo? Temos aqui na página 32 a terceira questão. Forme dois períodos, excluindo o termo que, conforme o modelo. Relembrando, o que são os períodos? O período é até onde a gente põe o ponto, certo? Período é composto por orações, uma oração ou mais. E aí, até onde tem o ponto é um período, consideramos um período. Temos aqui, ó, os lugares estão marcados no mapeamento que deve ser obedecido. Repetindo, os lugares estão marcados no mapeamento que deve ser obedecido. E temos aí um período, certo? Esse ponto. Aí no final marca o final desse período. Então, o que devemos fazer? Transformar esse período, esse período que é único, em dois períodos, certo? Lembrando que o período precisa obrigatoriamente ter uma oração, e essa oração é composta obrigatoriamente por um verbo ou mais, tá bom? E aí, como foi que ficou? Os lugares estão marcados no mapeamento. Ponto. O mapeamento deve ser obedecido. Qual foi a função do que nesse caso? Vejam que esse que substitui a repetição de mapeamento. Então, se antes eu digo utilizando o que, eu deixo de utilizar o mapeamento, a palavra novamente, já no segundo caso, quando eu faço com que haja dois períodos, eu tenho aí a repetição dessa palavra mapeamento. Na letra A, os alunos buscam a formação integral, que é o objetivo da escola. Como ficaria se dividíssemos em dois períodos? Os alunos buscam formação integral. Ponto. A formação integral é o objetivo da escola, certo? E aí vejam mais uma vez como a falta desse que faz com que a palavra seja repetida. E aí por isso chamamos de pronome relativo. A escola promove a formação integral dos alunos, que é o seu objetivo prioritário. E aí como fica? A escola promove a formação integral dos alunos. A formação integral dos alunos é seu objetivo prioritário. Percebem como o texto fica mais cansativo quando há essa repetição? Porque acabamos de dizer uma palavra ou uma expressão, ou enfim, um conjunto de palavras e precisamos repeti-las. Então, essa repetição faz com que o texto se torne um pouco pobre, se torne cansativo, e aí por isso utilizamos sempre pronomes para fazer essas substituições, que é o que chamamos de coesão, certo? Na página 35, nona questão. Una as orações em um único período, utilizando o pronome relativo que, antecedido da preposição exigida pelo verbo. Então, faremos o oposto ao que fizemos anteriormente. A meta foi vencida. O atleta aspirava a uma meta. E aí, como ficou? A meta a que o atleta aspirava foi vencida. Professor, por que apareceu esse aqui? Vejam que ele está sugerindo na questão que utilizemos o que? Pronto, utilizamos esse que está substituindo aí a repetição da palavra meta, certo? E aí, por que esse aqui? Porque essa preposição vem do verbo aspirava, certo? Então, temos no segundo período, vejam. O atleta aspirava a uma meta. Esse verbo, a regência desse verbo, no caso, pede essa preposição, tá certo? Então, quem aspira, aspira a. Aspirava a que? A uma meta. Pronto. E aí, como eu substituo a uma meta, eu utilizo também a preposição, como foi explicado na videoaula sobre pronomes relativos, certo?
E aí, o chocolate acabou. Gostamos do chocolate. Ficaria o chocolate de que gostamos acabou. E aí vejam mais uma vez que aparece a preposição. Porque esse verbo, a regência desse verbo pede essa preposição. Então, quem gosta, gosta de. E não gosta o que, certo? Eu não posso dizer o chocolate que gostamos acabou. Quer dizer, eu posso dizer na linguagem coloquial, mas na norma culta é considerado um equívoco, um erro. Então, dizemos o chocolate de que gostamos acabou. Porque a pergunta seria, gostamos de quê? Certo? E esse de que aí está substituindo chocolate. O professor é competente. O aluno simpatiza com o professor. E aí, o professor com que o aluno simpatiza é competente. Vejam aí essa relação entre, mais uma vez, entre o verbo e a sua preposição. Com, nesse caso, a preposição que aparece é com o que. E vejam que no segundo período, na letra C ainda, temos o aluno simpatiza com o professor, então simpatiza com o quê? Com quem, né, no caso? Enfim, com o professor. E aí, por isso, eu repito, o professor com que o aluno simpatiza, certo? Na página 36, 11ª questão. Assim como os demais pronomes relativos, onde pode ser precedido de preposição. Analise esta oração e responda as questões. Aquela é a igreja de onde saíram os turistas. Nessa oração, letra A, o pronome relativo onde se refere a que termo? Enfim, repetindo, aquela é a igreja de onde saíram os turistas. E aí, a que termo o pronome relativo onde se refere, então? Se refere ao termo igreja. De onde saíram os turistas? Da igreja, certo? Então, eu poderia dizer, aquela é a igreja, e aí os turistas saíram daquela igreja. E aí vejam por que esse onde se refere à igreja. Por que esse pronome está precedido de preposição? Em letra B. Resposta, porque o verbo sair exige a preposição de. Então, quem sai, sai de. Certo? Nesse caso, quando há complemento, quem sai, sai de. E aí, se sai da igreja, sai de onde? Por isso, utilizamos esse. Página 37, 12ª questão. Preencha os espaços com onde, aonde ou donde. Na letra A, o turista perguntou, espaço, lacuna, se situa o maior estádio do mundo. E aí temos as possibilidades, onde, aonde ou donde. Lembrando que onde, todos esses pronomes são utilizados para substituir termos que indiquem locais, lugares. Então, onde, aonde e donde são utilizados para isso. Quando eu utilizo aonde? Quando o verbo pedir a preposição a na regência. Quando eu utilizo o donde? Quando o verbo pedir a preposição de na regência. E quando eu utilizo onde? Nos demais casos. O turista perguntou se como ficaria onde, aonde ou donde. Bom, ficaria onde? Por quê? Quem pergunta, pergunta o quê? Então, vejam que não tem aí uma preposição, certo? Não tem na regência do verbo perguntar, não tem preposição nesse caso. Então, onde? Aí, não sei onde devo fazer o teste. Da mesma forma, não sei o que, onde devo fazer o teste. Qual é a praia? Lacuna, você vai, na letra C. Bom, quem vai, vai a. Então, qual é a praia aonde você vai? Certo? Vejam aí que vai, tem essa preposição, certo? Quem vai, vai a. Então, aonde? Na letra D, seu caderno está no armário. Você guarda seu material.
Resposta: onde? Seu caderno está no armário onde você guarda seu material. Bom, espero que tenham feito as atividades antes de assistir a videoaula para tentar pelo menos. E aí agora, depois de receber a correção, espero que vocês corrijam realmente. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Bom final de semana a todos e a todas.